Fala família, voltamos aqui para a parte 3, tá? Relacionados aqui ao nosso estudo do direito real de habitação. Se você não acompanhou as partes anteriores, por gentileza, volte para a gente dar prosseguimento. Show de bola? Falamos a respeito do caráter personalíssimo, que o direito real de habitação só é deferido ao cônjuge sobrevivente ou ao companheiro sobrevivente, beleza? Em relação ao imóvel em que era destinado à residência familiar, daquele núcleo familiar. Beleza? Falei para vocês dos requisitos, falei do caráter vitalício, de que o direito real de habitação ele subsiste até que esse cônjuge, esse companheiro venha a falecer. Comentei que no código anterior ele dizia até cessar o estado de viuvez, ou enquanto mantiver o estado de viuvez. De modo que no código anterior, se esse cônjuge ou companheiro se casasse novamente, na verdade, cônjuge ou companheiro não, né? Só do cônjuge, porque o companheiro tem legislações próprias depois, né? Uma de 94, uma de 96, que a gente vai comentar depois. Mas se esse cônjuge, especificamente, se casasse, no código anterior, ele perderia o direito real de habitação. Só que isso não foi colocado no atual Código Civil. O 1831 não fala nada a respeito disso. Ele fala tão somente que o regime de direito, o direito real de habitação é assegurado ao cônjuge sobrevivente, 1831, independente do regime de bens, sobre o imóvel que era destinado, né, à residência familiar, se ele for o único bem dessa natureza a inventariar. Show de bola? Mas eu comentei para vocês que, a depender do caso concreto, se esse cônjuge ou companheiro, mesmo adquirindo uma nova união estável, né, mudasse de status social e estivesse, em comparação aos descendentes do falecido, numa posição de privilégio, eu poderia sim afastar o direito real de habitação para poder privilegiar o direito de propriedade desses herdeiros do falecido que estariam numa posição mais precária, beleza? Porque, volto a dizer, o direito real de habitação é um direito que limita o direito de propriedade. Os herdeiros não podem, de alguma forma, vender o bem, não podem pedir a dissolução daquele condomínio, não podem cobrar o cônjuge ou o companheiro pela posse exclusiva do bem, como normalmente se poderia em relação a outro herdeiro, né? Se um herdeiro estiver na posse da herança de um bem de forma exclusiva, eu posso cobrar, numa ação de arbitramento de aluguéis, uma indenização proporcional à minha fração ideal sobre aquele bem, tá? Porque ele está exercendo a posse exclusiva. Mas nesse caso, quem está exercendo é o cônjuge, e ele possui direito real de habitação. E seria uma contradição o direito, a um só tempo, de um lado, assegurar o direito real de habitação e do outro lado, permitir que fossem cobrados aluguéis, tá? Por isso que não pode. Inclusive, eu já emendo no terceiro aspecto, que é o aspecto gratuito do direito real de habitação, que diz que não há contraprestação pelo exercício desse direito. Tá? Os herdeiros não podem exigir desse cônjuge, desse companheiro, qualquer tipo de contraprestação pelo uso da coisa comum. Porque quando alguém morre, aquela massa patrimonial ela é definida como um todo unitário. Não há divisão aqui até que se ultime a partilha. Então, ela é definida como um todo unitário. E todos os herdeiros são coproprietários e copossuidores em relação àquele bem. Só que eu tenho um cônjuge e um companheiro que está exercendo a posse exclusiva daquele bem. Poderia cobrar aluguéis? Não. Não poderia cobrar aluguel em relação a esse cônjuge ou esse companheiro, beleza? Justamente em virtude do caráter gratuito do direito real de habitação. Agora, olha que interessante. Copropriedade anterior. Será que existe direito real de habitação quando há copropriedade anterior? Olha só. Essa copropriedade ela precisa ser anterior ao óbito, porque é natural, quando alguém morre, o estabelecimento de uma copropriedade entre os herdeiros. Tá? Essa copropriedade posterior à morte, formada em razão do óbito, ela não impede o direito real de habitação. Beleza? Agora, uma copropriedade anterior ao óbito, vamos supor que o falecido era proprietário junto com um filho ou junto com um irmão, obviamente, essa copropriedade anterior ao óbito impede, sim, a concessão do direito real de habitação. Beleza, pessoal? E o usufruto, a mesma coisa, só que em razão do nosso tempo aqui, eu vou deixar para falar na próxima aula a respeito do usufruto, tá? Vou explicar para vocês o que é o usufruto, que é um direito real de habitação, vou falar sobre a propriedade, os 4 poderes da propriedade, e dali a gente vai desenrolar para saber se existe direito real de habitação, quando o falecido era usufrutuário ou não daquele bem. Beleza, pessoal? Um abraço, hein? Até a próxima.